Em uma tarde de domingo, eu estava com meu padrasto e a minha mãe almoçando em um restaurante em uma cidade chamada Petrolina. E ali, conversando com eles, minha mãe me fez uma sugestão. Filho, por que você não vai conhecer a igreja da sua irmã, que fica lá em Juazeiro, do outro lado da ponte? E eu perguntei para ela, mãe, que igreja é essa? Ela disse, é a igreja evangélica ou a igreja batista. E eu disse, eu não quero saber de igreja evangélica. Eu não gosto de pastores. E naquele mesmo momento, naquele debate de ideias, minha mãe ali tomando a cerveja dela, meu padrasto tomando a cerveja dele, eu almoçando, e eu não queria dar continuidade àquele assunto. Mas ela insistiu e ela disse, filho, essa igreja não obriga você a dar o dízimo. Você dá o dízimo se você quiser. No momento que minha mãe disse isso, eu desarmei o meu coração. Eu senti como se eu tivesse desarmado. E naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, esta igreja me pertence. Ou seja, naquele mesmo dia, naquela mesma hora que o Espírito Santo falou comigo, eu pedi à minha mãe, faça silêncio, mãe, eu estou ouvindo uma voz. E a voz repetia, esta igreja me pertence. E naquele mesmo momento, eu disse para minha mãe, onde fica? Hoje eu vou lá conhecer. E eu cheguei à noite, às 19 horas, se não me engano, e estava lá, pronto para assistir aquele culto e ouvir o que o pastor tinha a dizer, com resistência ainda, mas eu sentei na frente e após a ministração da palavra, os louvores, eu não tive dúvida de que foi Deus que falou comigo naquele restaurante. Então, se você tem resistência para poder entregar sua vida a Jesus, para seguir o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus, não aceite essa voz na sua mente dizendo o contrário, de que todos os pastores são ladrões, de que a igreja não presta. Isso são narrativas do mal, do maligno. Ou seja, Deus tem uma voz que é do Espírito Santo, uma voz que vai direcionar você para a igreja que pertence a Ele. Por quê? Porque, de fato, uma igreja só pertence a Deus se ela for guiada por um líder que ouve a vontade de Deus, que está alinhado com a voz do Espírito Santo, para que todos aqueles que fazem parte daquela comunidade também possam ter o direcionamento de Deus. Então, se você entende que você tem resistido, tem endurecido o seu coração por falta de vários maus testemunhos, você tem visto e ouvido alguns escândalos, não se deixe ser enganado. Então, se você entende isso, você tem clareza disso, aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador.